Peãozada, começando mais um Mike News, Murilão, porque nós estamos fazendo a cobertura aqui, todo esse caso do Mike, no Não Adivinha eu trago sempre, Murilo, resumão, e aqui no News Adivinha a gente vai trazendo aqui no bate-boca aqui, né, conforme as notícias vão saindo. E agora, o Mike, ele foi lá no podcast, né, vocês estão acompanhando aí os vídeos que a gente tá soltando, e a gente tá trazendo, Murilo, pra Peãozada aqui, os pontos mais interessantes pra gente discutir, pontos que ficaram em aberto, os pontos ali que gerou treta, como, por exemplo, Murilão, o Vilela, ele falou aqui, recentemente, que ele queria conversar com o Mike e o Mike queria dinheiro pra ir lá no Vilela. E aí, pô, essa parada de podcast, a galera tem meio que um acordo de cavalheiros, digamos assim, em que não se cobra pra ir em podcast, até porque é uma relação meio que de ganha-ganha, né? No máximo, o Vilela vai pagar ali uma hospedagem, alimentação, e isso daí seria algo até cortês de se fazer, né? Agora, o Mike foi, Murilo, e respondeu o Vilelão lá no podcast do Lenda, né? Que ele foi ontem. E aí, vamos ver então. Vamos ver essa treta aí essa treta, né? Nem treta nenhuma, né? Mas é o Vilela falando e o Mike falando também, né? A gente tá desde o começo do caso atrás do Mike. A gente conseguiu falar com ele várias vezes, através do Luciano também, né? A princípio ele topou, aí depois queria cachê, a gente explicou que a gente não pagava cachê. Mas se não... O Vilela aqui, pra mim, ele foi bem claro, Murilo. Ele falou que o Mike queria cachê. Tá aqui. Ponto. Não tem margem pra dúvida aqui no que o Vilela falou. Ele não disse que ele poderia estar querendo, ele queria, não, ele falou que ele disse que o Mike queria cachê. O Mike também já tinha falado antes, ali naqueles stories dele, falando, não, agora a partir de hoje vai ser tipo R$1.000 por entrevista. Eu lembro disso aí mesmo, eu lembro. Talvez ele tava seguindo essa linha de pensamento, né? Só que aí talvez ele começou a entender que em podcast não é assim que funciona. Podcast é desse jeito que você falou, ó, você cola aqui, cara, eu pago seu hotel, eu pago sua gasolina, pra você não ter um gasto, mas você também não vai ter lucro, pô, você vai ter a mídia. Murilão, quem vai em podcast e tem que pagar a gasolina, é só nós mesmo, porque o Arthur, vou fazer uma cobrança aqui pro Arthur agora, vou cobrar ele agora, safado. Arthur não me pagou a gasolina que eu fui lá no podcast dele, Murilo. Eu tive que tirar do meu bolso a gasolina. Agora você segura aí, Arthur. Agora a casa caiu pra você. A casa caiu. Se fosse uma loira, ele pagava. Se fosse uma loira, ele pagava. Ó, eu fui lá, Murilo. Gastei gasolina, entendeu? E aí, beleza. O podcast foi top, tá, galera? Depois vocês assistem lá o podcast lá no canal do Arthur. Se não for presencial, pode ser sem cachê. Vou ver, fala com o meu assessor. Sim. A gente tentou falar com ele. Tentou falar com ele e depois não teve mais resposta. Mas a gente se deu todos. Não é, André? A gente deu todas as. Fala aí, por favor. A gente chamou ele várias vezes, né? Chamou várias vezes pra ele dar a versão dele. Ó, tem um negocinho que chama. Isso, microfone. Caralho, tomou a carcada aqui agora. Essa daí é a assessora do Vilela? Deve ser, mano, sei lá. A gente chamou o Mike várias vezes pra dar a versão dele sobre o caso, né? A gente deu várias oportunidades, mas ele não... A princípio ele queria, né, falar com a gente. Depois que entrou o Celso Portiolli, eu acho que aí... Daí ele já tava em outro nível, né, Vilelão? Aí, meu irmão, aí não é assim também, né, que a banda toca, né? E pode ser também que o SBT queria uma exclusividade, né? Ó, você vai falar primeiro com a gente, entendeu? Pode ser isso também. E no SBT, será que rola um cachezinho? Cara, aí tá uma pergunta boa, viu, mano? Não sei. Talvez não, porque o Danilo não disse que não pagou lá pro Chaves, mano. Quer dizer, o Danilo disse que pagou pro Chaves, mas ele falou que ele não paga cachê. Mas ele pagou pro Chaves porque o Chaves ficou enchendo o saco dele, né? Aí ele pagou. E nada de tão absurdo também, né? Não é um cachê de R$20.000. Se não me engano, era $500, né? Com o Chaves Metaleiro. Foi o que o Chaves Metaleiro falou, né? O Danilo já falou outras coisas já também. A grávida de Taubaté deu entrevista pro Portiolli lá também. Acho que ela não me lembro que ela comentou com a gente de cachê. Não tem cachê não. Como eu falei, né? Acaba sendo uma relação até ganha-ganha também, né? Você pensa o Mike aí, o quanto de mídia que ele não ganhou também, Murilo. É claro que ali, pra mim, ele foi um dos grandes pontos falhos ali do Mike, que é na hora que ele fala da nave, né? Que a nave passou apagada e coisa e tal. Meio que foi confrontado, entre aspas, ali, com o vídeo do Na Lata, mas também ele já sabia, Murilo. Ele já sabia que ia ter o vídeo do Na Lata lá também. Não é bobo. Então acaba sendo uma relação ganha-ganha. O Mike também ele ganhou muito com essa entrevista lá no Celso, né? Aí falou que era só com cachê. A gente fala, a gente não paga cachê, não é um programa de televisão, aqui é uma entrevista, vai ter a sua versão, até porque tem gente lá que vai dar outra versão. Aí falar, remota eu vou ver, aí estou cansado, né? Tá estafado, não aguenta mais falar sobre isso. E estamos até agora esperando. Até hoje ainda pode ser que ele apareça, mas a princípio o Luciano tentou falar com ele. Tentei. Agora há pouco eu mandei outra mensagem, porque seria muito interessante, né? Cara.
Porque, de verdade, pessoal, de verdade. Pelo menos... eu nunca vou partir do pressuposto que a pessoa tá mentindo Pois é. ou que ela é enganadora. Eu sempre... Não, o Vilela leva um monte de cara lá, Murilo, o tempo todo, velho. O da hora do Vilela é que ele entra na pira do cara também. Ele faz uns questionamentinhos lá, mas ele não fica na postura do embate. Ele ia ter uma postura muito parecida com o Lenda aqui, né, Murilo, que entrevistou ele. O Vilela, provavelmente, ele ia perguntar mais, que o Lenda eu achei que perguntou pouco. Mas o Vilela, ele sempre entra na pira com o cara também, né? Já era Daniel Mastral, sempre ia lá. Daniel Lopes sempre tá batendo carteirinha lá. Então, ele não ia ter essa postura de ficar confrontando o Mike. É um lugar... Eu acho que se o Mike fosse em outro podcast, Murilo, eu acho que o Vilela seria uma excelente opção até pra ele. Eu acho difícil você chamar uma pessoa pro seu podcast também e você ficar confrontando ela. A não ser que, vai ser um debate. Vai ser você de um lado e a pessoa ali. Já é a proposta, né? Já é a proposta, é. Agora, se for pra trocar uma ideia, você e ele, pô, o cara veio lá não sei da onde, desprendeu o tempo dele pra trocar uma ideia comigo também pra eu ficar apertando o cara. Não, você faz uma perguntinha ou outra ali também. Mas umas perguntinhas tem que fazer, né, Murilo? Até porque a audiência quer saber. Não é ali na questão de confronto o tempo todo, mas a audiência quer saber, mano. O que o Lenda fez lá em alguns momentos, né? Tipo, do HD, da luz, mas você falou a luz e não era assim. Não sei o quê. Aí ele ia dar aquela sabonetada que ele tá dando, Murilo. Isso aqui eu não posso, isso aqui o Homem de Preto vai me pegar. Ele ia dar a sabonetada dele, tá tudo certo, é. A princípio dá o benefício da dúvida. É isso, porque é o que eu penso, sabe? Eu falei isso num story ontem. Cara, assim como todo mundo tem direito aí, tá tendo o direito de entrar nos meus comentários e desossar da opinião, né? Falando que eu tô passando pano, cara, tá tudo certo. Caralho, você não tá sentindo, Murilo. Tá sentindo aqui. É que foi nesse podcast aí que tava na lata, né? Quando a lata puxou essa, mano. Pode ficar à vontade, não tem problema. Olha na lata aí, ó. Olha lá, olha na lata. De tentar entender a versão dele, entende? Eu falei isso. Além de tentar entender os dois lados, quem quer que seja verdade, quem não quer que seja verdade, eu ainda vou fazer força pra tentar ser um construtor de pontes. Eles estavam falando sobre cachê do Mike não ir, aí o Tigre puxou pra ele, né, a conversa. O Tigre tava sentindo muito, cara, porque não era o assunto. Tava mesmo, verdade. Falou do passação de pano ali, nem era. Já tinha tomado já essa do na lata. Muita gente me manda mensagem falando assim, Daniel, quanto você quer pra eu ir no seu podcast? Pode falar o dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu falo, não nada, ninguém me paga pra vir ao Lenda Cast. Murilo, se quiser pagar aqui, nós vai um podcast, mano. Eu não ligo, não. Você aí, quer vir no nosso podcast aqui, ó, que nem é podcast porra nenhuma, quer encher o nosso bolso de dinheiro? Pode vir. Eu quero que se foda. Vai ser político? Quer ganhar uns votinhos, entendeu? Quer vir um Lulão aqui vender picanha? Pode vir, Lulão, pode vir. Eu não tô nem aí não, velho. Eu não paguei pro Mike vir ao Lenda Cast. O que eu paguei foi despesas como passagem e hotel. E não só pro Mike, como eu pago também pra outros convidados. Que é o mínimo, né? Você quer que a pessoa venha de outra cidade e ela pague do bolso. Na verdade, Aí, você tá vendo, né, Arthur? Você tá vendo isso aí, né, Arthur? Isso aqui, ó, sentiu uma indireta pro Arthur, isso aqui, Murilo. Será que o Lenda já foi lá no Arthur, cara, e o Arthur não pagou ele também? Pode ser, cara. Tá vendo, né, Arthur? Você paga seus convidados que vai ir, pelo menos a gasolina, tá? A Bianquinho, tem certeza que ele pagou, Marcelo. Tem certeza. A galera vai lá pesar no Arthur agora, certeza, mano. Vai lá e comenta na foto do Arthur lá. Paga a gasolina do Marcelo. Vai lá na última foto dele, Murilo, do Instagram. Igual o Danilo Gentili enchendo o saco do Chaves. Igual o Danilo fez com o Chaves. Comenta lá na última foto do Arthur. Paga a gasolina do Marcelo. vou falar que eles não queriam custear, talvez, esse translado. Acho que provavelmente eles também iriam custear. Mas a informação que da minha assessoria chegou que tava cobrando isso daí, pelo menos o Luiz não mandou nada. Não, você não cobrou de nenhum outro podcast, tipo um cachê. Na verdade, aqui chegou até mim, até mim, Mike, chegou você e uma outra pessoa, só. Tá, que só. você teve conhecimento. Outras pessoas estão falando, daí não sei, daí se é muita mensagem, o que é. E eu tenho o direito de escolher também. É óbvio. Eu tenho o direito de escolher onde eu quero ir, onde eu quero estar, né? Eu acho que isso é muito importante a gente também frisar, que se eu não quiser ir, eu não vou, né? Mas... Não, mas o Vilela falou que já tava meio que certo já, de ir, não é? E aí apareceu o Domingo Legal e acabou o assunto, né? Lógico que todos são bem-vindos, né? Com certeza é muito legal escutar as duas versões. Minha versão, da proprietária, de quem foi lá. Eu acho que isso é muito interessante para ter um debate mesmo. Mas eu também não posso cancelar a minha agenda, que nem eu te falei, agora eu preciso trabalhar.
Se tiver, as pessoas querem as coisas como desde o começo eu tô te falando, imediato. Você tem que vir hoje, você tem que cancelar tuas publi, você tem que sair daí do nada, abandonar teus pais sozinho, e deixa os bichos e vem aqui. Ô, Murilo, pra mim isso aqui é historinha pra boi dormir, tá? Historinha pra boi dormir. Porque se é o podcast que tá querendo ele, Murilo, o podcast não vai... Normalmente o podcast vai dar opção pra ele. É óbvio que é melhor você vir agora que tá no hype. Não adianta você querer vir mês que vem. Mas aí você vê aí a sua semana, como é que tá, o que as públicas tá fazendo, quais os compromissos que você tem. Cara, e você fala, mano, eu tenho tal. Porque pro Vilela, Murilo, é extremamente interessante colocar ele lá. É claro que às vezes já tem um cara já marcado, agendado, eu não sei. Mas é bem provável, Murilo, se tem lá um Daniel Lopes que bate carteirinha lá no Vilela, é bem provável que ele remaneja o Daniel Lopes pra encaixar o Mike. Porque o Mike é o assunto do momento e ele quer pegar essa audiência também. E é mais fácil pro Daniel, dando um exemplo aqui agora, pro Daniel entender, né, o Daniel Lopes entenderia no caso e remanejasse ele. Digamos que o Mike só fala pro Vilela, ó, putz, o único horário que eu tenho que é 3 horas da manhã. O Vilela ia gravar, cara, porque os caras não é no horário do podcast, os caras adaptam a live no horário que o cara tem disponível ali. Tem muita live aí também, peãozada, vou falar pra vocês que é gravado, entendeu? Vocês acham que é ao vivo e é gravado, pô. Não tô falando que o do Vilela tá? Pelo amor de Deus, mas tem muita live que é. E inclusive, se fosse o caso, Murilo, eu prefiro vir aqui fazer um podcast com o Mike, que tá em evidência, vai trazer audiência pra caramba aqui, e avisar, ó, foi gravado porque tava passando tal episódio em tal horário, enfim. E aí a gente remaneja aqui, ainda assim vai funcionar, ainda assim vai dar certo, né? Do que perder um convidado que tá totalmente em alta, né? Eu te falei, sem nada, você vem gratuitamente aqui e vem fazer o que eu quero. Não dá pra ser assim. Eu tenho que proteger meus pais, eu tenho que fazer todo um esquema de segurança lá, eu tenho que fazer o esquema com os animais, eu tenho que achar alguém que cuide dos animais, eu tenho que achar uma escala que isso não interfira nas minhas publicidades que eu tô gravando. Então, assim, não é, porque eu não quero. Gente, eu não posso abrir mão da minha oportunidade de trabalho pra mim ficar fazendo as coisas. Então, não é que, a gente não quer. É que, no momento, realmente, a minha agenda de coisas é assim, não tô falando que, nossa, meu Deus, prepotente, mas graças a Deus, está cheio de coisas, muitas pessoas querem. Ô, Mike, mas eu achei você um pouco debochado, viu? Naquele dia lá que você falou que... a galera tá falando que caiu minha máscara, aí abre um Instagram, tem uma publicidade minha com SBT. E eu achei meio debochado, viu, Mike? É um pouco também, cara. Um pouco... De novo, vou falar aqui, cara. Ele falando da galera do camping e chamando a galera de lascado ali também. Isso daí também pegou mal pra caramba. Então, subiu um pouquinho, Mike. Eu não digo nem que subiu, eu digo que ele sempre foi assim, você entendeu? O dinheiro, ele potencializa o que você é, mano. Você com dinheiro, visibilidade, poder... Cara, não adianta você ser hipócrita que em um momento ou outro você vai meio que dar uma escorregada nisso. Só que você tem que lembrar e, opa, volta lá, da onde eu vim e tal. Ninguém é mais que ninguém, independente do condição financeira, ninguém é mais que ninguém. Agora Mike, né? Ninguém é mais que ninguém. Ninguém é Mike, ninguém é Mike ninguém, entendeu? Tem pessoas, cara, que... mudou completamente. Na verdade, a pessoa já era assim já. O dinheiro que deixou ela... potencializou uma prepotência, uma arrogância, uma soberba, que isso fica mais... como se fosse... tivesse colocado uma lupa ali em cima e aumenta essa personalidade da pessoa, seja esse lado da pessoa, né? Então, e daí talvez as pessoas, ele não me respondeu, ou talvez não foi respondido o e-mail. Gente, não é que não foi respondido, é que realmente tá algo astronômico. É isso então, Vilelão. Não fique triste, Vilela, que pelo que ele falou aqui, eu acho que ele ainda pode ir, viu, no seu podcast. Então, não fique triste. Fechou? Fechou.